Olá, que bom ter você aqui no Igreja Sinodal para avançarmos a nossa reflexão. Hoje, a partir de 2 desafios que nos interpelam sobre a diversidade religiosa e o ecumenismo. O desafio 33 da Assembleia Eclesial nos pede para promover a interculturalidade, o interreligioso e ecumênico. E o desafio 41 sugere conhecer e analisar a diversidade de propostas religiosas que existem no nosso continente. E quem conversa com a gente sobre este assunto, você já viu que está aqui comigo na tela, é o Marcelo Barros. Ele é monge beneditino, biblista, escritor, é membro da comunidade Bremen, atua como assessor de movimentos populares e no diálogo entre as religiões. Foi coordenador latino-americano da Associação Ecumênica de Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo e é autor de mais de 60 livros. Marcelo, é uma alegria, uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso Igreja Sinodal para essa conversa deste assunto que você conhece tão bem, viu? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Uma alegria muito grande de estar com você e com todos os que formam essa roda de conversa da Igreja Sinodal. Pois é, Marcelo, você roda de conversa, é importante a gente pensar, Conversar, dialogar, é uma expressão que vem muito de encontro a este tema de hoje, E eu quero começar, então, essa conversa falando com você sobre essa palavra, diálogo. Qual é o maior desafio para dialogar hoje? Dialogar, de certa forma, é a proposta de todas as espiritualidades, todas as escolas espirituais. Dialogar significa se colocar no lugar do outro, não para deixar de ser eu, mas para, sendo eu, ser capaz de pensar como ele. Eu fui formado por um grande homem, profeta dos nossos tempos, que foi Dom Helder Câmara. E o Dom Helder dizia assim: se você, conversando comigo, concordar comigo, eu lhe agradeço porque você já me confirmou no caminho. Se você discordar de mim, eu vou lhe agradecer mais ainda. Por quê? Porque mesmo que eu continue pensando como eu penso, você me ajudou a aprofundar o assunto. Então, isso é o diálogo. Olha aí que beleza a gente poder perceber esta contribuição tão rica para nos ajudar, nos introduzir neste caminho, Com o outro, conversar, dialogar, estar aberto ao outro. No desafio que a Assembleia nos propõe, fala-se de diálogo interreligioso e diálogo ecumênico. Talvez essa distinção não seja clara para todo mundo. O que a gente pode compreender por diálogo interreligioso e por diálogo ecumênico? Quando eu estou no encontro ecumênico ou com grupos que pedem para me falar sobre isso, eu pergunto assim: Marcos, qual é a sua religião? Aí o que é que você responde? A maioria responde católico, batista, pentecostal. E eu respondo: não, eu não sabia que existia uma religião católica. E a pessoa fica meio assustado. Eu digo: a religião é cristã, na Igreja Católica. Então, se eu te perguntar a você qual é a sua religião, não responda católico, protestante, espírito. Não. Religião cristã, Igreja Católica. Religião cristã, Igreja Batista. Religião cristã, Igreja muçulmana, metodista ou Assembleia de Deus. Qual é a sua religião? Muçulmano. Sunita ou xiita. Qual é a sua religião? Judeu ortodoxo ou judeu tradicional, askenazita. São movimentos ou correntes dentro do judaísmo, mas a religião é judaica. Então, as igrejas são igrejas, quer dizer, são grupos dentro do cristianismo, mas a religião é cristã. Então, ecumenismo, segundo o Conselho Mundial de Igrejas, e a Igreja Católica também,
é o movimento pela unidade das igrejas cristãs. E o diálogo interreligioso é o diálogo entre as religiões. Religiões, cristianismo, hinduísmo, budismo, candomblé, umbanda. Agora, na América Latina, desde 1992, Dom Pedro Casaldáliga propôs o nome macroecumenismo, que inclui o ecumenismo, portanto, entre as igrejas cristãs, mas também avança mais do que o diálogo interreligioso, porque é o ecumenismo do reino de Deus. Todos os grupos, todas as correntes, todo mundo que, mesmo fora das religiões, buscam a unidade da justiça, da paz, da igualdade. Mas essa distinção, macroecumenismo, não é um conceito oficial das igrejas. Então, na Assembleia Latino-Americana se falou em ecumenismo, a unidade das igrejas cristãs. Diálogo interreligioso, diálogo entre as religiões. E que avanços que nós podemos perceber hoje nessas duas formas, nessas duas frentes de diálogo, né? Você citou aí esse momento da década de 90, nós também olhando um pouco mais para a história, o Concílio Vaticano II alargou um pouco mais as portas, abriu aí para que pudesse, né, acentuar, ampliar ainda mais esse diálogo. Hoje, né, olhando para esses momentos e para outros, que avanços que nós podemos perceber? Marcos, hoje o grande desafio do mundo é que há uma espécie de julgamento de processo e Deus é um réu desse processo. Porque grupos de tendência autoritárias, fascistas, de extrema direita, grupos que fazem guerra, violência, usam o nome de Deus. Então, hoje, o diálogo, tanto interreligioso como ecumênico, se dá no trabalho social, se dá especialmente no cuidado com a Mãe Terra, se dá no trabalho juntos com a humanidade para tornar esse mundo um mundo mais humano, mais convivível, mais de diálogo e de paz. E como é que nós podemos hoje, né, a partir dessa premissa aí, e olhando também para esse grande momento que a gente vive na igreja a nível mundial, essa convocação do Papa Francisco nos chamando a ser uma igreja sinodal, a forma como nós precisamos caminhar, como é que nós podemos ser uma igreja sinodal, em saída, proporcionando a participação de todos, de todas, em diálogo e compromisso com essas tradições religiosas? A travessia é uma travessia difícil, uma travessia longa, mas o importante é saber dar passos hoje, amanhã e depois. Então, quais os passos concretos que na minha comunidade real eu posso fazer de ir ao encontro do outro? De manifestar esse cuidado de amor que caracteriza quem é de Deus. A mística francesa Simone Weil, ela dizia: eu reconheço quem é de Deus não quando me fala de Deus. Eu reconheço quem é de Deus pelo jeito de tratar os outros. Então, acho que é isso, Marcos. É esse cuidado, esse jeito de tratar os outros que vai, hoje, ajudar a gente a caminhar nesse sentido. E é de extrema importância nós olharmos para esse ponto, né, Marcelo? Olhar para o próximo mais próximo, né? Pensar no concreto ali da nossa comunidade, de onde nós vivemos, desde também a família, né? De que forma também que eu dialogo com a família. Eu acredito que a forma como nós tratamos os outros que estão mais perto de nós também nos ajuda e é educativo na forma como nós vamos dialogar e conviver com os demais, né? E vai para o ambiente de trabalho, para os ambientes de aprendizagem, nas escolas, e então vai sendo um processo gradativo de construção, né? Exatamente, exatamente. E hoje, agora, neste contexto que nós estamos vivendo,
final de ano, véspera de um tempo novo de advento, de preparação para o Natal, é muito importante que isso seja realizado de uma forma laica, quer dizer, não é uma forma apenas sagrada, não é apenas dentro da igreja, com os grupos de igreja, mas no modo da gente viver, na escola, no trabalho, na luta da vida, isso é que é fundamental. E principalmente numa abertura contra todo tipo de racismos ambiental, estrutural, como também contra todo tipo de xenofobia contra os migrantes, homofobia, todo tipo de discriminações, que a gente possa, quem abre o coração está aberto, não pode abrir para uma coisa e manter para outra fechada. Acho que o diálogo pede de nós uma abertura total. É isso, nós estamos conversando aqui de maneira tão fraterna com o monge Marcelo Barros sobre o diálogo interreligioso ecumênico nessa perspectiva que a Igreja na América Latina e Caribe nos propõe a partir da sua primeira Assembleia Eclesial. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente volta para continuar essa conversa. Não saia daí. Estamos de volta aqui com a nossa Igreja Sinodal. É muito bom contar com a sua companhia neste programa de hoje que a gente conversa sobre dois desafios da primeira Assembleia Eclesial. O primeiro, desafio 33, promover a interculturalidade, o diálogo interreligioso e ecumênico. E o segundo é o desafio 41, que sugere conhecer e analisar a diversidade de propostas religiosas que existem em nosso continente. E quem está numa agradável conversa é o monge Marcelo Barros. Ele é biblista, escritor, é monge beneditino e tem uma larga experiência nesse campo do diálogo ecumênico, interreligioso. Então, quero continuar a conversa, Marcelo, trazendo um pouquinho aqui de uma das orientações pastorais do desafio 41, que é gerar âmbitos interdisciplinários, teológicos e pastorais para a escuta, o diálogo e a identificação de pontos de encontro e colaboração. A partir da sua experiência de pesquisador, de convívio, de diálogo, quais são estes pontos de encontro e colaboração que favorecem o diálogo ecumênico e interreligioso hoje? Para falar, Marcos, bem concretamente do Brasil, nós sabemos que no Brasil de hoje existe uma corrente muito forte de movimentos cristãos, tanto evangélicos pentecostais, como também católicos romanos, que, de certa forma, demonizam as religiões afro-brasileiras. Quase cada dia existe notícias de agressões, invasões, desrespeitos a cultos de candomblé, a terreiros de umbanda e de outras religiões afro-brasileiras e também de espiritualidades indígenas. Uma casa de reza guarani foi incendiada em Mato Grosso do Sul. E não é feito por comunistas, como às vezes essa campanha eleitoral falava, né? O medo das igrejas do comunismo. Não é feito por ateus. Isso é praticado por pessoas que se dizem religiosas e em nome de Jesus. Então aí você me pergunta qual é o modo de fazer o diálogo intercultural e interreligioso. O CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, decidiu ter um programa chamado Destruíram em nome de Jesus reconstruímos. E aí arrecada dinheiro, vai aos terreiros, se mostra a solidariedade, o apoio e se dá um testemunho de dizer eu sou cristão e como cristão colaboro para que o seu terreiro de candomblé possa se renovar, se refortalecer e existir em um país multiétnico, plurireligioso, diversificado e não apenas
um país que seja pentecostal ou que seja católico romano. Então, é muito importante ter essa sensibilidade. Quer dizer, essa sensibilidade de dizer, quando atacam um terreiro de religião brasileira, não compete apenas às pessoas atacadas se defenderem. Toda a sociedade deve se sentir agredida. Todas as igrejas cristãs devem se sentir coagidas, sabendo que foi em nome de Jesus que foi feito aquele mal, então, em nome de Jesus, vamos fazer o bem. E o senhor atribui esse movimento, né, principalmente desses cristãos, sejam os católicos, protestantes, pentecostais, me parece que vem muito de encontro a uma onda de ressurgimento de ideais conservadores, triunfalistas e inclusive integralistas, que a gente percebe muito no discurso. A gente pode fazer essa leitura, o avanço desses pensamentos e práticas junto com essas situações relatadas? Pode sim. O antiecumenismo, ele é, nos grupos católicos e protestantes, justificado pelo fundamentalismo bíblico. A Bíblia condena os cultos de Baal no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que a idolatria é pecado. E a idolatria é adorar Xangô, Orixá. Então, nós vamos ser contra isso e vamos, se puder, combater. Esse tipo de percepção, que é estreita, que é uma percepção desrespeitosa da Bíblia e desrespeitosa de hoje, porque hoje não está se tratando de culto de Baal, e se tivesse, não seria no mesmo contexto com o qual o profeta Elias, por exemplo, combateu os profetas de Baal, conforme o livro de Samuel e de Reis. Nesse sentido, é muito necessário libertar-se dessa leitura bíblica que, no lugar de ajudar a paz, ao diálogo, à comunhão, ajuda ao contrário, ajuda ao desamor, ajuda à violência. Por outro lado, como você está dizendo, esse movimento casa muito bem com o movimento que vem sendo instituído no mundo inteiro e é programado, não é uma coisa espontânea, essa onda de fascismo, de neofascismo, de direitização da sociedade. Né? Há um dinheiro investido nisso, muito dinheiro, há muita propaganda em todos os meios, redes sociais. Isso não é uma coisa por acaso. E tem um objetivo, tem uma finalidade de domínio. E é muito importante que a nossa fé e a nossa espiritualidade sejam no sentido contrário. Nós temos assistido, né, visto aí, além desses episódios lamentáveis que você trouxe, temos a constatação de que estamos vivendo em uma sociedade altamente polarizada e também uma sociedade muito intolerante. E, às vezes, é intolerante pelo discurso religioso, né? Como é que nós podemos promover e pensar um diálogo diante desta intolerância e que não utilize o discurso religioso como instrumento, né, para ser intolerante? O Raimundo Panikkar é um filósofo, um dos maiores filósofos do século XX e teólogo, e ele, como espiritual, até místico, porque ele tinha um pai que era católico e uma mãe que era budista, hinduísta. Então ele dizia que o diálogo, para ser intercultural, interreligioso, ele deveria ser, em primeiro lugar, intrarreligioso. E ele chamava o diálogo intrarreligioso o diálogo de você com você próprio. Então, o que quer dizer isso? Significa quando você consegue, dentro de você, aquietar as vozes discordantes, ser capaz de perceber
problemas que são seus, não dos outros. Que aquela angústia, aquela insegurança, aquilo está dentro de você. É você que tem que fazer paz com você mesmo. Então, a partir daí, você se torna capaz de dialogar com o outro. Então, quando eu sou capaz de dialogar com os vários Marcelos que tem dentro de mim, eu me torno mais capaz de dialogar com vocês. E, nesse sentido, esse trabalho de conversão pessoal, de unificação interior, de espiritualidade no sentido mais amplo da palavra, de maturidade humana. O fanatismo, em geral, é expressão de imaturidade, de insegurança. Então, padres e pastores que nós vimos ir para a rua gritando e propagando medos, quando você vê de perto, você descobre que são pessoas mal resolvidas. Infelizmente, não estou dizendo isso usando as mesmas armas deles, atacando, não, estou dizendo como irmão. O irmão mais velho, de 77 anos de idade, que se sente com o direito de falar de irmão para irmão. São pessoas mal resolvidas, pessoas em conflito dentro de si próprias. E aí, facilmente, se tornam conflitivas com os outros. É muito importante nós dizermos por que eu tomo essa atitude de intransigência. Por que eu sou tão intolerante? E eu descobri dentro de mim próprio as minhas inaceitações. Comigo mesmo. Mas aí eu vou descontar em você? Que história é essa? Não pode. E acho que, nesse sentido, de que Deus eu estou dando testemunho? Quem é esse Deus do qual eu estou falando? Excelente provocação e questionamento que me toca profundamente e acho que encerra muito bem essa nossa conversa, né, que chegou aqui ao fim. E eu quero agradecê-lo, Marcelo, pelo o tempo que você dispensou, mas, acima de tudo, pelo testemunho de diálogo, de escuta que você oferece a todos aqueles que convivem e que conhecem o seu trabalho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você, Marcos Túlio. Obrigado vocês, irmãos e irmãs que estão conosco, repito, nessa roda de conversa do Igreja Sinodal. E contem comigo em qualquer momento que quiserem. Tá Tchau. Ótimo, obrigado. E eu encerro o programa de hoje com uma fala do Papa Francisco no encontro ecumênico realizado em Genebra no ano de 2018. Estou convencido que, se aumentar o impulso missionário, crescerá também a unidade entre nós. Como nos primórdios o anúncio marcou a primavera da Igreja, assim a evangelização marcará o florescimento de uma nova primavera ecumênica. Sejamos um para que o mundo creia. Abraço forte para você e até o nosso próximo encontro.